Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação: Gerê Alves. Apoio Cultural: Pulken. Deixe o sol trabalhar para você. Pulken Energia Solar. Qualidade garantida desde 2012. Viação Andrade. Seguindo em segurança. Transportando vida e sonhos. Santa Helena Mineração. Brita de Verdade. Cari Canecas Araxá. Troque os copos descartáveis por Cari Canecas. Você economiza e o meio ambiente agradece. Cari Canecas. 4 anos em Araxá. Periódica Saúde Ocupacional. Transformando ambientes de trabalho em espaços seguros e saudáveis para a sua empresa e seus colaboradores. Cuidamos do presente, preservamos o futuro. Bom dia, ouvintes da Volt. Estamos aqui novamente com o programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Sábado, 26 de outubro de 2024. Vou contar só para vocês não contam para ninguém não. Amanhã, dia 27 de outubro, 66 anos, meu aniversário. E olha, e a pessoa que está aqui hoje, mesmo que ganhar um presente, vai ser gente boa, vai ser fantástica, profissional, assim, ó, olha aqui. Quem foi meu aluno sabe o que eu estou falando, é só olhar, eu arrepio, né? E hoje nós vamos bater um papo com ele. Lembrando que é o 35º episódio do Programa de Educação Ambiental nas ondas do rádio. Eu tenho, assim, uma felicidade de fazer isso. Até porque, né, eu já contei essa história, mas tem muito tempo, eu vi um dia fazer uma entrevista aqui na Rádio Volt, e o Guingo, né, que é o CEO da Volt, é uma pessoa fantástica, falou: por que você não faz um programa aqui na rádio? Eu falei: Guingo, não brinca. Eu falei: programa de quê? Vou o que você quiser. Eu falei: Guingo. E saiu o programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Vamos completar 3 anos de programa e amanhã eu vou completar 66 anos. Feliz demais. Feliz demais. E hoje, gente, né, um dia antes do meu aniversário, 26 de outubro, eu tenho a honra, o prazer de receber aqui uma pessoa que, olha, eu trabalhei com ela na mesma empresa mais ou menos 2 anos juntos. E, peraí, e aí? Então, não, mas a gente não teve um contato igual. Primeiro eu estava chegando. E ele, novinho, já tinha um tempão de empresa. E depois ele, ó, lançou pelo mundo. Hoje eu estou aqui com o Claudinei. Claudinei, bom dia. Prazer imenso ter você aqui, meu caro. Ô, Gerê, bom dia. Na realidade, o prazer é meu demais. Estou muito feliz de estar aqui. É uma satisfação muito grande. E, claro, esses poucos 2 anos que a gente teve juntos já serviu para a gente realmente firmar uma amizade aí que já veio por muitos anos, né? Apesar de eu ter estado fora um tempo, né? Agora a gente voltou juntos. Muito feliz, Claudinei. E vou falar uma coisa para você. Eu acompanhei você, a sua história, de verdade, porque tem muitos amigos em comuns e pessoas que conviveram com você e convivem até hoje, e que chegavam as notícias, né? O Claudinei tem um tal lugar. Eu falei: gente, ó, o Claudinei... Andei bastante. Isso, falava assim, você vai falar disso, falava assim, Claudinei foi com a empresa que a metodologia lá de segurança é a NOSA, que era um negócio, você vai contar isso pra gente. Cara, muito feliz, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. Conta pra gente, ouvinte da Volt, quem é o Claudinei? O nome do Claudinei, quem ele é, conta um pouquinho da sua história. Eu sei, Claudinei, que se você for falar assim, da hora que começou ali na Arafest até hoje, a gente fica aqui um programa. Mas faça um resumo disso aí pra gente. Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação imensa estar aqui. Bom dia para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui através da Rádio Volt, né? Esse programa seu já é um sucesso, né? Eu realmente não vou dizer que assisti todos não, mas uma boa parte deles eu já assisti e sempre traz uma mensagem muito legal, né? E para mim é uma honra estar aqui, convidado aí para
compartilhar um pouco, né? Compartilhar um pouco disso que a gente já viveu. Iniciamos aí uma carreira praticamente na mesma empresa e depois, como você mesmo disse, eu dei uma voada pelo Brasil. Mas meu nome é Claudinei Mariano Alves, eu sou, hoje eu atuo como consultor, mas comecei a minha experiência como técnico de segurança na Arafert, né? Numa situação interessante que quando eu entrei na Arafert nos idos de 85, eu não imaginava que uma empresa tivesse uma área que se preocupava com a segurança das pessoas. Eu tinha vindo de uma empresa de fabricação de cimento, de concreto e tudo, que não tinha muito dessas preocupações, né? E eu exatamente caí como na área administrativa dessa empresa e a partir daí me apaixonei por essa área, né? Me busquei estudar, fiz o curso técnico e algumas outras formações no futuro. Aqui mesmo, nessa faculdade, cursei matemática, licenciatura plena, que me deu foi muito satisfatório na época e me deu a oportunidade de fazer alguns cursos de pós-graduação, já especificamente na área de gestão, na área de higiene ocupacional e de segurança, né? E me abriu portas aí para outras oportunidades. Olha, os alunos do Nerachá que podem estar ouvindo a gente, né? O Claudinei é um egresso do Nerachá, fez matemática e vocês vão ver o que essa matemática... onde essa matemática onde ela levou esse rapaz aqui. Muito bacana, né? A gente faz parte também aqui do Nerachá e adoro isso aqui. Claudinei, conta um pouquinho, você falou assim, quando você viu que uma empresa preocupava com a segurança dos seus funcionários, isso era novidade, né? Era. Sim. Você de 85? Sim, exatamente. Você de 18 anos, sei lá. Se for um pouquinho. Pouco mais. Então, você imagina, você está falando algo que hoje, né, quando você fala saúde, segurança, meio ambiente numa empresa, é fundamental. Mas você começou num momento que para você era novidade. E como é que aconteceu essa transição toda? Conta aí. Você entrou para isso já ou foi... com 21, né? 85 eu estava com 21 anos e... soube dessa oportunidade de trabalhar como auxiliar administrativo na época, da área de segurança do trabalho. Já era na área de segurança do trabalho, né? Mas ali na época com máquina de datilografia e continha na base da caneta, não tinha esse negócio da informática nem nada, e os relatórios todos ali ainda muito manuais, né? Contagens ali no dedo, e eu trabalhava com esse controle, relatórios, estatísticas, tudo que estava na área de segurança, e eu assessorava aí. Na época eram 4 outros técnicos, na realidade eram supervisores de segurança na época, né? Depois passou com a legislação a ser técnico, e eu dava assessoria para eles nessa área, cuidando nesses números. Mas no mesmo ano, aqui hoje é o Cefet, né? A Fundacentro, que é essa instituição de Belo Horizonte, importante aí do governo, ela, junto com a Eminas, na época Eminas, né? Sim. Aqui no lugar do Cefet, eles trouxeram o curso de especialização. Você falou uma coisa interessante, porque em 85 a legislação de segurança ela tinha 7 anos, ela nasceu em 1978. O conjunto de NRs que normatizavam a legislação, ela nasceu, a 3.214, é de 78. Então, estava faltando muito profissional. Tinha 7 anos. 7 anos. Né? Estava faltando muito profissional. Então, a Fundacentro, que era um órgão que se preocupava com isso, junto com a Eminas, resolveu fazer o curso de segurança aqui. E foi em 85 mesmo. Eu entrei na Arafert, já comecei a fazer o curso. Entrei em fevereiro, em agosto eles lançaram o curso, eu fiz. E
no final do ano já estava com o diplominha, né? Porque exigia o curso o segundo grau completo e era uma extensão do segundo grau com 6 meses. Era muito intenso, era aula todo dia à noite, sábado o dia todo, eram 6 meses muito intensos. Mas foi muito, muito, muito bom e assim, como eu te disse no início, né? Foi uma paixão mesmo por essa área. Sem querer ou querendo, entrou para trabalhar num lugar e descobriu. Desculpa, eu vou me colocar também em 91, quando uma pessoa falou para mim, olha só, a Arafert estava contratando o educador ambiental. E a pessoa lembrou de mim, essa pessoa era amiga do Zé Henrique Porto Silveira, e ela lembrou de mim, eu era gerente do Mr. Chopp e dava aula. Olha só. E aí, eu era gerente do Mr. Chopp. E aí ele chegou e falou assim, nossa, 8 horas da noite o Mr. Chopp, nossa. Lembro demais do Mr. Chopp. O Marcos era marido da Auxiliadora Ribeiro. A Auxiliadora era minha prima, e ela era reitora, foi reitora aqui no Neraxá. O Marcos chegou e falou assim, nossa senhora, cara, esqueci. Eu falei, o que foi, Marcos? Ele falou, vai abrir uma vaga para educador ambiental na Arafert, e eu esqueci de você, que você tá. Eles estão procurando professor que dá aula de ciências. Ou matérias que tem a ver. Eu falei, não tem problema não. Ele falou assim, não. Eu vou para o Rio de Janeiro amanhã cedinho, mas eu não vou mais não. Eu vou depois das 10, enquanto eu não falar com uma pessoa lá para te receber, para fazer entrevista com você também. Eu falei, tá bom. Eu saí do Mr. Show, fui para casa 7h30 da manhã, 8 da manhã, é para sair lá 1h da tarde. Pronto. E eu fui no Zé Henrique. Quando eu sentei na frente do Zé Henrique e ele começou a conversar comigo, pediu o currículo, eu tirei o currículo, eu era zootecnista, formei em zootecnia pela FASU em Uberaba, e ele pegou, ele morre de rir disso até hoje que eu encontro com ele. Ele fala assim, não, mas você é zootecnista? Eu falei, olha, mas se você estiver querendo contratar um zootecnista, eu não me recomendo. Não. Ele pegou e falou assim, mas como? Eu falei assim, teoria eu tenho não até. Tem experiência. Agora, experiência zero. Ele falou, não. E ele disse que isso, ele já tinha gostado do nosso bate-papo, e essa sinceridade abriu, e eu comecei. Então, quer dizer, eu também fui para uma coisa nova, e é minha paixão até hoje. Não larguei dela e não vou largar. Mas a ideia. Isso. E a segurança do trabalho foi exatamente isso, cara. Foi uma coisa que me impactou, e menos de 2 anos depois, eu tive a oportunidade, inclusive com o nosso amigo comum, o Gilson Câmara. Ele era engenheiro de segurança na época, em 87, e me promoveu, né? Aí já era como técnico de segurança do trabalho, né? Espetáculo, nesse né? momento. O Gilson, eu convivi demais com ele na Arafert e não esqueço dele, é um cara fantástico. Olha só, vamos lá. Você chega numa empresa, começa a ver, essa empresa preocupa com acidente, segurança dos funcionários, que bacana tal. Faz um curso na Eminas, de segundo grau perfeito, faz um curso na Eminas e vira técnico. Antes disso, antes do Gilson te colocar como técnico, você já fazia a questão de... burocraticamente eu já conhecia bastante. Mas você virou técnico com ele. Isso. Quais foram, né, no caso, quando você entrou nesse momento aí, os maiores desafios? Se você assim, nossa, mas sabe? O maior desafio que eu tive, para mim, no início, foi entender o seguinte: poxa, o nosso trabalho de proteger as pessoas, de orientar as pessoas a se proteger, não deveria ser tão difícil. Essa era a minha maior discussão interna, né? Era essa: poxa, por que é tão difícil as pessoas entenderem que elas precisam se cuidar? Né? Que elas não podem se colocar em risco, que elas não podem se acidentar, que tem sempre ali na casa delas uma pessoa esperando elas, que elas cheguem lá inteiras e saudáveis, né? Não era muito difícil, não deveria ser tão difícil assim, mas a gente encontrava esses desafios que muitas vezes
estavam ali ao nível operacional, das pessoas perceberem o risco e, às vezes, subir um pouco de nível também, né? De liderança, que muitas vezes queria o resultado, mas não analisava exatamente os perigos que estavam envolvendo ali, né? Então a gente tinha um trabalho em todos esses níveis, desde o chão de fábrica até o nível gerencial. O técnico de segurança ele tem essa particularidade as empresas que têm uma cultura avançada hoje, né, e a mineração é um exemplo disso, que melhorou, já evoluiu bastante nesses aspectos, e principalmente os grandes grupos. Eles têm essa ideia que o profissional de segurança ele não tem muita hierarquia. Ele conversa desde a pessoa que está fazendo a limpeza no ambiente de trabalho até o gerente geral, né? A conversa é com todos, então, né? Tem que ter esse nível, essa condição. Isso que você falou é bem interessante. Pô, eu estou aqui para dar as dicas, Exato. falar o que precisa ser feito, é para o bem dele. Sim. E a gente ainda encontrava dificuldades. E você fala assim, não teria que ser fácil, simples, e é desse jeito. Eu tenho um caso interessante numa das empresas Por que favor. eu passei, gerei aqui, assim, foi fascinante porque hoje eu acho que não tem muito mais essa questão de entrevista pós-demissão, né? Não sei se as empresas, muitas empresas não usam mais, mas há algum tempo atrás isso era comum. Então tinha um mecânico que ele foi demitido da empresa, né? Porque já pela segunda ou terceira vez ele tinha sido encontrado se colocando num risco crítico, principalmente em trabalho em altura. Né? Tava lá e culminou ele subindo numa estrutura lá de mais de 4 metros de altura, sem cinto, andando lá em cima. E o supervisor dele não teve jeito, demitiu e falou: não, eu não consigo mais com você. E a entrevista dele com a psicóloga pós-demissão, ele abertamente disse para ela: graças a Deus eu fui demitido, não aguentava mais essa frescura de segurança. Eu falei assim, e ela ficou tão impactada com o que ela falou que ela reuniu a gente da segurança, sem contar o santo, mas contou o milagre para nós. Olha, gente, é isso que aconteceu. Nós, infelizmente, ou melhor, felizmente, tiramos uma maçã podre daqui da empresa, porque essa pessoa, da maneira com que ela se colocou, ela não tinha a menor intenção de fazer segurança aqui. Ela provavelmente muito difícil de ter um crescimento, né? Difícil, muito difícil. Nessa área, assim, né? E aí em outras também, né? Tá bom, Claudinei, vamos falar assim, eu tava perto de você lá na empresa até esse momento aqui, mas aí, né, o pessoal chega. Quem que eram os técnicos da época? O Jaimão já era? Jaimão estava lá. Vanderlei, Renê, o Sérgio Barbosa. Cara. Depois trocou o Marcelo Marçal. Isso eu não conheço. Esse você não conheceu, já foi. Não, mas esse aí, ó. Jaimão... Esses 4 que estavam lá. E Max Abel, não sei se eu conheço demais. Eu encontro ele direto aí e o Renê direto. O Jaimão era auxiliar. Sim. O Jaimão, Vanderlei Goulart eram auxiliares e eu era auxiliar. O Vanderlei Goulart. E tinha o Vanderlei Costa, isso, que era o técnico, junto com o Renê, com o Sérgio e o Max Abel. Eram os 4 técnicos. Conheço todos. Essa turma aí. O Jaimão, né? Um abraço para vocês, pessoal. O Jaimão, que Deus o tenha, né? O Jaimão, o mais fantástico. E o Goulart também nos deixou. O Vanderlei Goulart também. O Jaimão... foi assim, a gente teve uma convivência tão boa na empresa. Espetáculo. Que a filha dele, ela, na colônia de férias da Arafértil, ela enfiava o dedo aqui na alça do cinto da minha calça, e onde eu ia, ela não pegava na minha mão porque eu estava ocupado, mas ela ficava com o dedo aqui andando comigo. Presa ali. E aí tem a hora que eu tinha que acelerar um pouquinho, ela, bem dizer que ela dava uma voadinha, né? Segurando no dedo. Aí, quando ela fez uns 19 anos, ou 20, 18 a 20 anos, o Jaimão me para na empresa e fala assim:
adivinha o que a Mara vai estudar? Eu falei assim, o quê? Faculdade. Eu falei, não tenho nem ideia. Ele falou assim, engenharia ambiental. Adivinha por quê? Eu falei, ela falou, colônia de férias. Ela falou, vou fazer por causa do gerê. Eu enchi o olho d'água. Que beleza. Que coisa espetacular. E aí, cara, é isso. Eu queria essas pessoas. E nesse momento, eu não sei que ano que foi, você vai contar pra gente, você teve uma proposta e foi embora. Sim. Né? Conta pra gente aí como é que foi isso. Começou em 94, quando a Rio Paracatu Mineração estava despontando no cenário brasileiro, né, como uma referência em segurança do trabalho. E era uma verdadeira procissão de visitas de empresas para esse benchmark. Né? E não foi diferente com a Arafert. Nós fomos lá, eu devo ter conseguido levar lá, na realidade o nosso grupo de segurança, umas 4 equipes de líderes junto conosco da segurança, obviamente. Né? Nessa época, esse Marcelo Marçal, que trabalhou conosco lá, ele tinha ido para a RPM, era um dos contatos que a gente tinha para fazer essa visita. E foi assim que eu conheci a empresa. Visitando pela Arafert. Visitando pela Arafert. Levei um grupo enorme de supervisores, engenheiros, líderes da Arafert. Foram 4 visitas, 4 vans que a gente levou lá. Né? E é interessante que numa dessas visitas um supervisor, um abraço também para ele, o Emílio, um dos supervisores da planta lá, ele na viagem de volta que eu acompanhei essa visita, ele falou assim, rapaz, essa empresa aí, ela faz segurança e de quebra ela produz ouro. Eu falei, pois na realidade o objetivo é produzir ouro, mas eles têm que chegar nesse fim sem ter uma gotinha vermelha lá para atrapalhar, né? Sim. Esse era o objetivo. E a NOSA, como você citou, era o programa que eles tinham lá, um programa sul-africano de um mais alto nível, onde em 95 eu tive a oportunidade de trabalhar. Né? O gerente geral da RPM trabalhou na Arafert. Luiz Alberto? Era o Ludovico na época. Ludovico. E depois o Luiz Alberto. Isso. Né? Velhos conhecidos nossos também. Bacana demais. Né? Eu fiz entrevista, inclusive, com o Ludovico lá, né? Nessa época aí. E tive a oportunidade, então, de trabalhar nessa empresa Eu fiquei 10 anos na Arafert, depois mais 9 anos e meio lá, consolidando de uma forma muito, uma base concreta mesmo, um alicerce na minha vida profissional, né? Na RPM. Olha, você está falando isso aí, contando esse tanto de nome e, nossa, a gente... Nomes até comuns, né? Comuns, pra assim, gente. Conhecidos. Eu lembro do Ludovico, o Luiz Alberto demais. Eu tive lá quando ele era gerente lá. Mandaram mensagem os dois para mim do convite que eu mandei para essa entrevista. Que bacana. O Ludovico eu tive pouco contato, mas eu lembro dele, da pessoa, da fisionomia. O Luiz Alberto mais, porque eu tive lá na RPM depois, em reuniões da ANDA, que ficava lá 3 dias, assim, coisa fantástica, né? Sim. E é muito bom ouvir isso e de alguém que viveu, né? 10 anos na Arafert e 9 anos lá na RPM, que a gente chamava, né? Rio Tinto. Rio Paracatu Mineração e a Rio Tinto era a dona do grupo, do ativo, era o grupo. Tá. Né? Olha só, a segurança do trabalho é uma área que envolve convenção e educação. Como foi a experiência de sensibilizar os colaboradores, os trabalhadores, né? Hoje tem tanto nome, tem empresa que usa trabalhador, tem empresa que usa colaborador. E sobre essa importância aí, conta um pouquinho. Por exemplo, eu vou pedir da NOSA, tá? Sim. Que eu sei que é uma exigência. Vou, entre aspas, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Mas corrige mesmo. É uma exigência muito grande. Muito grande. Assim, porque
eu acho que hoje a gente fala que precisa de hábitos, de mudança de comportamento, e era um negócio, né? Conta um pouquinho disso. A filosofia da NOSA sempre foi trabalhar no sentido de que, se o ambiente estiver organizado, limpo, seguro, as pessoas vão estar inibidas de fazer coisas erradas, né? De ter comportamentos inseguros. Então ela prezava muito por esse fator de organização, de limpeza, de housekeeping, de tratar todas as condições seguras, trazer o ambiente cada vez mais adequado para o trabalhador, né? E um segundo item importante é que ela exigia que essa responsabilidade de fazer isso não fosse da segurança do trabalho. Essa responsabilidade era da liderança, era do supervisor, era do chefe de departamento, era do gerente, era do encarregado, era do chefe da área, era do líder. Ele era o responsável pela segurança das pessoas que trabalhavam com ele, né? Então, essa era uma filosofia muito forte na RPM desde essa época que eu trabalhei lá, de 95 a 2004, né? Quando eu estive lá com eles. E depois passou a ser também na outra empresa que adquiriu. Mas eu me lembro até hoje da entrevista que eu fiz com o Ludovico para entrar na empresa, que ele me disse o seguinte: olha, se você vier trabalhar conosco, né, o técnico... todas as pessoas que trabalham aqui são técnicos de segurança, então você tem que estar sempre um passo à frente delas. Porque eu estava sendo técnico de segurança, mas as pessoas lá conheciam muito de segurança, né? Desde o chão de fábrica, desde os operadores, os mecânicos e tal, eles conheciam os padrões, eram 5 capítulos, 73 itens e mais 2.000 e tantos detalhes, então tinha um número. As pessoas conheciam isso com prazer, entendeu? Elas tinham ali essa noção de que conhecer esses padrões era bom para elas, profissionalmente, para a família, para a qualidade de vida e para a segurança delas no trabalho. Então, esse foi o ambiente que eu encontrei na RPM na época, né? Uma empresa que já tinha, e com isso, os 9 anos que a gente esteve lá, nós conseguimos 9 premiações NOSCA. NOSCA era chamado o Oscar da NOSA, era a maior pontuação. Em 9 anos você esteve lá? Na realidade eu peguei, foram 9 vezes, né? Mas eu peguei os últimos 7. Sim. Né? Porque depois a empresa deixou a NOSA para um sistema próprio. Você, né? Chegou, eles tinham ganhado 2, você entrou mais 7. Exatamente. Que espetáculo, cara, olha. Nós tivemos a honra lá de Paracatu dar pra gente lá a menção honrosa lá os técnicos, né? Nós éramos 4 técnicos na época, ganhamos a menção honrosa da cidade. Foi um negócio muito legal. Que bacana, né? Isso é muito legal. E você falou, eu guardei aqui, você vai repetir. A NOSA, o que é? Você manter um lugar que você trabalha limpo, organizado, você inibe as pessoas a fazerem coisas erradas. Exatamente. Mais ou menos isso. Ela tinha essa filosofia. Fantástico. Né? O fato é que, só para a gente passar aí dar a sequência, na realidade a RPM deixou a NOSA, outras empresas passaram a utilizar, a Votorantim mesmo, outras empresas usaram esse programa e a própria NOSA mudou um pouco a filosofia dela, porque precisava, e aí a gente vai falar isso um pouco mais para frente, precisava trabalhar um pouco a questão do comportamento. Apesar de todo o ambiente seguro, de toda a limpeza, de toda a organização, de todo benchmark que era aquilo, ainda os acidentes estavam presentes, né? Então a gente tinha que trabalhar, achar um viés aí para o comportamento. Então aí a RPM, né, através até
na liderança do Ludovico, na época, que tinha ido para a Inglaterra, criou os padrões, né? Os padrões Rio Tinto de segurança, que hoje já são da Kim Ross, né? Outra empresa, mas que continuam ainda como sendo um exemplo de segurança. Olha, essa aula aqui é uma aula, isso é uma aula. E com a pessoa, que é isso? Eu vou respirar e agradecer esses patrocinadores fantásticos. Opa. Que dá essa possibilidade da gente fazer isso, sabe? Porque, gente, tudo que a gente faz, né? Ou que a gente faz para a gente mesmo ou para os outros, a gente sempre pensa, o que eu vou ganhar com isso, né? Só a satisfação de estar fazendo, para mim, já é um... Mas a Aviação Andrade, desde o início, com a gente, apoiando o programa de educação ambiental nas ondas do rádio, o programa Educação Ambiental nas ondas do rádio, a PUC em Energia Solar, a Santa Helena Mineração, a Caricanecas Araxá, o Uni Araxá e a Periódica Saúde Ocupacional. Essa turma toda aqui, onde eu vou, porque além do programa gravado aqui hoje é gravado, tem vezes que eu faço ao vivo na rádio, mas além desses programas que são mensais, eu vou até escolas fazer educação ambiental dentro da ideia do projeto, do objetivo do programa de educação ambiental, que é levar a educação ambiental para a comunidade de Araxá. Esse mês, por exemplo, eu fui 2 vezes na escola municipal Maria de Magalhães. A professora Dani me chamou 2 vezes, ainda falta 4 turmas até o final do ano, e nós estamos trabalhando lá o sujeito ecológico, né? Para a pessoa falar, o que é o sujeito ecológico, né? Nós estamos falando aqui de segurança, mas claro, é isso. A gente fala tanto, ele está falando tanto de segurança, mas a primeira coisa, é igual quando a gente fala de sustentabilidade. O menino na escola fala assim, e eu com isso? Aí a gente tem que mostrar para ele o que é ser uma pessoa, um cidadão sustentável, um sujeito ecológico. A mesma coisa é a segurança. Sim, quem é que tem que fazer a segurança na empresa? Não é o técnico de segurança. Você mostrou aí. É o líder, é o supervisor, é o gerente, todo mundo. O que o Ludovico falou para você na chegada? Olha, você que é um técnico de segurança no meio de todo mundo. O pessoal, né? É isso aí. Para a coisa acontecer, tem que ser todos. Vamos só comentar agora outra coisa aqui. Eu vou falar para você, da Arafértil até a Mosaic, que é a última, lá foram 5 empresas. Arafértil, Serrana, Bung, Vale e Mosaic. Eu tive lá 30 anos nessas. Sim. E toda mudança traz mudança. Sim. Né? O jeito de trabalhar, a pessoa que vai comandar. E você, cara, você atuou em diversas empresas, em diversos estados e até em outros países, né? Conta pra gente um pouquinho aqui. Isso aqui é pro trabalhador, pro colaborador de uma empresa, pra pessoa que está estudando e que pode ter, se Deus quiser, vai ter uma oportunidade dessa. Conta pra gente como é que funciona isso. Como é que é essa adaptação? Como é que foi para você? Essas mudanças de empresa. Claro que eu sei Introtec Segurança. Conta um pouquinho dessa trajetória aí, até onde você chegou, né? Que é gerente e etc. Conta para nós. Eu antes de contar qualquer coisa nesse sentido, eu tenho um agradecimento muito especial a fazer, que é a minha família, a minha esposa, aos meus filhos, que, querendo ou não, abraçaram esses desafios junto comigo, né? Eu tenho exemplos de amigos que muitas vezes tiveram até oportunidades melhores e tal, mas que foram freados aí, às vezes a esposa não queria, o filho estava assim, eu não sei o que tal, tinha um problema ou outro, e não, eu falei, vamos, e a minha esposa estava com a mala pronta e vamos embora, né? Então foi uma parceira, é uma parceira, né, de todas as horas, para todos os momentos, né? Te amo, Amália. Amo os meninos. Um abraço para vocês aí que estão me escutando. Mas o que acontece?
quando eu estava na RPM, né, ainda como técnico, eu tive a oportunidade aí de fazer o curso, ainda na Arafest, fiz o curso de matemática aqui, fiz pós-graduação em biologia ambiental. Na época eu me enveredei um pouco na parte de biologia ambiental. Em Patrocínio, na época era a Faculdade Integrada de Patrocínio, ofereceu uma pós-graduação lá de biologia ambiental. Achei espetacular. Depois eu fiz, já na RPM, me especializei em higiene ocupacional, que é uma área também, uma paixão, como eu realmente gosto muito dessa área, dentro da área de saúde e segurança, né? Podemos falar um pouquinho depois disso. Sim. E depois, aí numa dessas trajetórias minhas que eu cheguei a trabalhar no Amapá, eu tive a oportunidade lá de fazer um MBA de auditoria, perícias e implementação de sistema de gestão, né? Então essa foi a minha formação. E aí as pessoas falam, mas você não fez engenharia? Olha, as circunstâncias não me apresentaram essa possibilidade de fazer engenharia. Tendo o curso de matemática, eu resolvi então me especializar em gestão. Sim. E foi aí que as portas, né, começaram também a se abrir, e a primeira oportunidade que eu tive nesse campo, saindo da área técnica, que eu aí já tinha quase, eu contei 10 mais 9 anos e meio, quase 20 anos aí como técnico, eu tive a oportunidade por um diretor da RPM, que eu agradeço muito, o Alessandro, né, me deu a oportunidade de assumir uma gestão no Paraguai. A RPM estava sendo vendida para Kim Ross na época e falou o seguinte, olha, eu estou te convidando para permanecer no Grupo Rio Tinto, noutra unidade, que é de Assunção. E Assunção era diferente, não era mineração, era o transporte de minério pelo Rio Paraguai. E dali eu fiquei 1 ano trabalhando lá como chefe de departamento da área de saúde, segurança. Como uma empresa menor, aí juntou saúde, segurança, meio ambiente, relações com comunidade, né, tudo junto. Nós tivemos lá certificações importantes de saúde e segurança, na época aí a OSAS 18.000, a 14.000, e também uma certificação de alto nível da navegação, chamada ISM, né? Uma certificação internacional. Esse 1 ano que eu estive lá, a gente conseguiu esses trabalhos aí. Eu cheguei a ficar embarcado, as viagens duravam 15 dias, eu cheguei a ficar embarcado durante 5 dias. Eu embarquei umas 3 ou 4 vezes, né? Mas a maior tempo que eu fiquei embarcado foi durante 5 dias na embarcação, para conhecer exatamente a rotina, né, daquelas pessoas. E transportava minério? Ele transportava o minério de ferro, de Corumbá, que era produzido por uma das empresas da Rio Tinto, até a siderurgia no sul da Argentina. Então eram 15 dias de viagem, e Assunção estava no meio do caminho, estrategicamente era o meio do caminho onde se trocava as tripulações e tal. E tinham ali os capitães, tinham os marinheiros, tinham os chefes de máquina, que todos eram paraguaios, né? E a sede da empresa era lá. Então isso foi uma experiência diferenciada na minha vida, né? Foi uma espécie, eu chamo de uma espécie de trampolim, porque aí depois eu ganhei, tendo essa experiência de gestão, que eu ainda não tinha tido antes, como cargo, né, com responsabilidade de gestão, foi quando eu tive a oportunidade de voltar. Tive um colega, um amigo, um amicíssimo meu, né, não é colega, mas eu tenho lugar de amigo mesmo, que veio dos Estados Unidos, fez um doutorado em Denver e assumiu uma cadeira de gerente corporativo de uma empresa que estava nascendo, que a gente conhece bem hoje, que é a Onça Puma, lá no Pará. Hoje é Vale, né? Mas antes era uma empresa canadense que era dono de projeto, e esse meu amigo me chamou para ser gerente de saúde e segurança lá. E fiquei por lá. Depois a Vale comprou. Infelizmente ele não permaneceu, ele voou
para outros lados, e a Vale acabou pedindo, né, para que a gente pudesse mudar para aquele lugar, para aquela cidade, que hoje é uma cidade muito boa, mas na época ainda estava no início, uma vida um pouco, uma logística um pouco difícil. Eu com a esposa professora universitária, com filhos para entrar na faculdade, não estava difícil mudar para lá. Aí foi onde eu consegui, tive a oportunidade, recebi a proposta de trabalhar no Amapá. No Amapá já um pouco... aí o pessoal me pergunta assim, até uma pergunta engraçada, fala assim, pô, mas você teve coragem de ir para o Amapá? Eu falei assim, olha, hoje quem conhece Orilândia do Norte, quem conhece onde é Alçapuma, se maravilha, porque realmente melhorou muito. Mas na época não dava. E aí eu fui, porque lá no Amapá eu tenho muita gratidão por essa época, por essa experiência que eu tive na Alçapuma, não tenho dúvida. Mas eu fui morar em Macapá, minha esposa foi para lá com as minhas filhas, aí meu filho já ficou em Paracatu, né? Já virou cidadão paracatuense, não queria sair mais de lá, e ela passou a dar aula na faculdade e tudo, e foi uma adaptação muito positiva lá também. Eu fiquei lá por 2 anos, e nesses 2 anos a gente fez trabalhos muito importantes. Eu era gerente envolvendo a área de meio ambiente, e um dos principais desafios que a gente tinha lá, gerente, você não acredita, era realmente porque a supressão vegetal em plena selva amazônica. O Amapá, até hoje, ele se vangloria de ter 92% da selva amazônica preservada no estado. Então, isso era uma dificuldade para a mineração. Apesar de que a gente tinha uma cava relativamente pequena e tudo, mas era um desafio a gente conseguir a licença para supressão vegetal lá. E a gente tinha, né, depois que a gente começou a se aproximar da Secretaria de Meio Ambiente, isso nos 2 anos que eu tive lá, a gente mostrar para eles o valor daquilo, implantamos um centro de recuperação de animais silvestres, um CRAS, com um veterinário full-time, fizemos um convênio com a Universidade Federal do Amapá, e tinha um arqueólogo que ele montou lá, e a gente fez um convênio e patrocinou todo um museu de arqueologia tirada dos sítios arqueológicos encontrados na mina. Então a gente fez um trabalho todo assim, e aí acabou sendo a menina dos olhos do secretário de Meio Ambiente. A gente tinha uma facilidade aí com esse trabalho positivo de mineração séria de conseguir isso. E aí foi, né? Nós fomos aí sendo conhecidos. 2 anos se passaram no Amapá, muito distante da família. O Amapá é um lugar que a gente chega de avião e de barco só. Era uma dificuldade, eu gastava quase 2 dias para chegar aqui na família, né? Nessa época eu até perdi minha avó sem ter condição de vê-la, porque não dava tempo de chegar. Mas aí eu tive a oportunidade de vir para a Bahia. Qual a empresa no Amapá? Como é que chamava? Ela chamava MPBA, Mineração Pedra Branca do Amapari. Depois passou a ser Bidel, depois agora Great Partner. Hoje é Great Partner, mas infelizmente está com as operações paralisadas nesse momento. Tá. Já voltando a Bahia. Aí nós fomos para Bahia. Bahia, um conterrâneo aqui de Araxá, era diretor de operações lá e me chamou para ser gestor. Um gerente de saúde, segurança, meio ambiente e comunidade da Iamana, em Jacobina, né? E conheço gente lá. Exatamente, que trabalhou lá. Exatamente. Você conhece e hoje esse pessoa que você conhece trabalhou comigo. O Leonardo Buritiba. Ele trabalhou comigo. Na época, olha para você ver como é que o mundo é pequeno. Na época ele era o meu coordenador de meio ambiente. Né? E hoje, graças a Deus, aí já está alçando voos importantes aí na gestão de saúde, segurança e meio ambiente, né?
na própria Mosaic, né? Mosaic, isso mesmo. Eu tenho contato com ele. E passei algum tempo lá, na Yamana, porém, eu cheguei na Yamana num momento crítico de 2008, né? Às vezes, se a história fica muito comprida, a gente vai diminuindo. Por favor. Em 2008 começou uma crise e na mineração, nos commodities e tudo mais. E alguns planos que esse diretor de operações que me chamou tinha para mineração na Bahia, na época, a própria Yamana tinha 3 ou 4 projetos aí, ele ia fazer um pool, né? E tinha planos aí para a gente continuar juntos. Mas ele acabou com essa crise, os planos foram engavetados por enquanto, por um tempo, e ele saiu da empresa. O problema é que eu tinha sido contratado como gerente e as outras unidades estavam como coordenadores, tinham coordenadores. E isso gerou alguns incômodos e culminou com a minha saída de lá. Logo eu fui para Mirabela. Mirabela em Itajibá, na Bahia também. Ia ser o meu segundo ano trabalhando na Bahia, né? Perto da praia, uma maravilha, sul da Bahia, ali 150 quilômetros de Itacaré, uma beleza. E a Mirabela era de níquel, até hoje, né? É a Atlantic Níquel hoje, né? E eles estavam no momento de entrega do projeto para a operação. Eu fui o 19º empregado da operação a ser contratado lá. E formei a equipe. Na Mirabela eu era responsável também, meio guarda-chuva, saúde, segurança, meio ambiente, comunidade, comunicação. Estava todo sobre. Formei uma equipe de 68 pessoas trabalhando comigo. Foi uma experiência muito importante. Quando depois de um ano, né, eu deixei a Mirabela por uma substituição de gestão, né? A gente quando ocupa esses cargos de gestão, tem esse risco, né, Gerê? Mudou a diretoria e tal, muitas vezes tem um time de confiança e tal, e a troca das cadeiras, né? A movimentação das cadeiras. Depois disso eu voltei mais perto da família, eu vim para a MMX. Na época, Ike Batista estava prometendo ser o homem mais rico do mundo, né? E os projetos deles, ele é até curioso, né? Porque eu entrei na MMX em 2010 para 2011, e ele em 2011, final de 2011, ele foi declarado o homem mais rico do Brasil e o 7º do mundo, né? Pela revista Forbes na época. Isso. E ele declarou, em resposta a essa classificação, ele declarou: olha, em 2014 eu seria o homem mais rico do mundo. E era assim, a gente acompanhava os projetos do Grupo X, né? E ele realmente, em 2014, ia culminar todos os projetos de produção, de mina, de porto, de tudo, inclusive de óleo e gás. Mas, infelizmente, a gente sabe um pouco dessa história já no que aconteceu. Eu trabalhei lá por 3 anos, na MMX. Não, peraí. Né? Pois não. Não, você vai continuar. Gente, presta atenção. Eu vou falar para as pessoas aqui que eu conversei essa semana. Domingos Sávio de Souza, o Dominguinho. Dominguinho, conheço demais. O Dominguinho. Eu acho que eu comentei com o Flávio Faria. O Flávio, ele é gerente de saúde e segurança e meio ambiente. Eu conheci o Flávio no nosso encontro em novembro. Isso. Eu conheci ele lá. Então, eu falei para eles, eu falei pro Dominguinho, ele falou: nossa, Claudinei, que bacana e tal. Eu falei assim: gente, eu vou saber desse Claudinei, eu vou conhecer esse Claudinei hoje. Por quê? Porque eu sei que ele rodou, né? E antes dele, da gente estar fazendo esse programa aqui, ele me mandou as informações e eu fiquei assim, né? Falei: gente, e é muito bacana. E agora, hein? Não, eu falo assim... Como é que nós vamos condensar isso num programa? Não, a gente faz outro. Mas eu falo isso porque o cara, Araxá, Tec Segurança,
20 anos na área de segurança, vamos dizer assim, né? Uma graduação, algumas pós-graduações, até que foi embora, 10 anos de Araxá, de Arafert, ele vai embora, e aí você já viu onde é que ele andou. Amapá, Pará, Bahia, Paraguai, né? Aí saiu daqui falando o mineirês, o português mineirês, Exato, era. E falando espanhol, o espanhol chegou na vida e o inglês também por necessidade. Então, cara, todos os dois, né? Eu falo por necessidade é porque você vai chegando num ponto e fala, eu tenho que aprender, né? Eu tô com gente que não tem. E isso, gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. É a gente ouvir uma história dessa e ver, olha só, é QI. Não tem quem indicou. Tem quem indicou depois que ele estava trabalhando. E ele destacando. É assim que funciona. Esse é quem indicou. O cara que conheceu ele em Araxá estava lá em Paracatu. Falou o mundo assim, da mineração pequeno, o jeito que é. Isso. Vem cá. Entrevista, vem para cá. Ele foi. E aí isso... E eu vou falando e arrepiando, porque eu acho isso... olha, o que ele falou até agora dá um livro assim... olha só, cortando partes, dá um livro de umas 400 páginas. Então conta. Aí Bahia ao MMX. Sim. Continuando da MMX, você falou dos idiomas, né? Eu acho excelente essa lembrança, porque quando eu tive essa oportunidade de ir para o Paraguai, não sabia falar nada de espanhol, e a empresa me deu essa oportunidade de fazer um curso intensivo. O curso que eu fazia 4 horas todos os dias, sábado, domingo, estudando. Eu dormia, comia, andava, fazia tudo estudando espanhol, né? E graças a Deus a gente conseguiu essa oportunidade. E o inglês, quando eu estava nesses primeiros 9 anos e meio na RPM, eu já percebia a necessidade do idioma, do inglês na multinacional. Eu falei assim, gente, se eu não aprender essa língua, eu vou estar fora em algum momento, ou então eu vou estacionar aqui e não vou mais para lugar nenhum. E nos 9 anos e meio eu fiz os 13 livros aí do CCAA, né? Me formei, né, no CCAA lá. Tive a oportunidade de ir para a Austrália, Estados Unidos, né, para o Canadá, em visitas às unidades da empresa que tinha no mundo inteiro, né? E isso também faz com que a gente desenvolva. Então, só um parênteses aí. E passou a ser parte do meu currículo, né? Sim. Ter esses idiomas aí como uma habilidade. Depois da MMX, depois de 3 anos, né, quando vamos dizer assim, o Império X começou a degringolar, né, se desfazer, eu deixei a MMX, né, conversei com a minha diretora na época, gerente sênior, né, eu conversei com ela e ela me deu todo o apoio, dizendo, olha, eu tenho uma oportunidade em catalão para trabalhar na Anglo-América. A Anglo-América, na realidade, era para trabalhar na área de projeto, direto com a Anglo-América, que estava formando uma equipe de gestão de projetos, né? Ela tinha esse projeto que estava de nióbio, inclusive, lá no Catalão tem uma indústria pequena de nióbio, que hoje é CEMOC, né? Isso. Hoje é CEMOC. Escutei isso hoje de dia. Exatamente. Os ativos da Anglo foram vendidos para a CEMOC, que é chinesa, né? Tanto de nióbio quanto de fertilizante. Isso. E, além desse projeto que estava por 6 a 8 meses para terminar, quando eu cheguei, tinha ainda um projeto que eu participei de toda a análise de risco, RASOP, o pessoal mais técnico vai me entender, que é a análise de risco de projeto e tudo, de um projeto muito maior, que ia ser uns 4 anos de obras de fertilizante. Ia duplicar a fábrica de fertilizante lá em Catalão. Infelizmente esse projeto não vingou. Hoje eu não sei se a CEMOC está levando adiante, mas...
E aí foi o período que eu fiquei lá. Eu permaneci frente até eles começarem a fazer o comissionamento dessa expansão do nióbio, né? E foi onde aquele cara que me mandou lá para o Paraguai, olha que coisa, lá na RPM, né? Me mandou lá para o Paraguai, me deu uma oportunidade e falou assim: Claudinei, estou precisando de você aqui em Paracatu de novo. Mas agora para uma empresa pelo menos 4 vezes maior do que você deixou aqui. Mas eu preciso de você como gerente de segurança, saúde e segurança. Entre continuar num projeto, numa gestão de projeto, que foi uma experiência muito boa na Anglo, na época, e para a operação, eu não tive muita escolha, né? A operação era mais atrativo para mim. E voltar para Paracatu, né? Voltar ainda mais perto de casa, né? Que eu já toda a minha família, né? Eu sou de Araxá, e minha esposa, todos os parentes, meus pais, todos moram aqui. E fico 300 e poucos quilômetros aqui, ótimo. Não tive nenhuma dúvida em voltar para Quinhós. Depois eu saí em 2004 e voltei em 2014. Né? 10 anos depois, mas uma empresa muito maior, diferente, né? Com outra gestão, tá? Mas preservando uma coisa muito importante. O primeiro valor dela, que eram as pessoas. As pessoas em primeiro lugar. Isso foi essencial para a minha escolha de retornar, né? Eu fiquei por lá 6 anos e meio até final de 2020, né? Até o final de 2020, quando me aposentei no final de 2019 por tempo de contribuição, não por idade, né? E deu uma hora. E a gente... a empresa me permitiu ainda colaborar com ela durante 1 ano. Agradeço muito. Quando eu retornei para Araxá e encontrei aí amigos enormes aí, como nós comentamos aqui, o Gilson na Conat, que me recebeu de braços abertos aí para trabalhar com ele com consultorias, com treinamentos e tudo mais. O Gilson, espetáculo. Essa foi essa minha trajetória, como você disse, né? Nesse tempo todo, foram, depois de sair de Araxá em 95, né? Foram 25 anos fora, praticamente, onde a gente buscou estar sempre se atualizando e crescendo aí profissionalmente e pessoalmente também. Olha, o programa chama, né? Educação Ambiental nas Ondas do Rádio. Aí a pessoa fala assim, mas o Claudinei, saúde, segurança, meio ambiente, comunidade e até comunicação. Quando você fala educação ambiental, a educação ambiental, ela é assim com segurança. Sem dúvida. Sabe por quê? A gente precisa de mexer com as pessoas, a gente precisa mudar hábitos, tanto para a questão ambiental, para ser sustentável, como para segurança. O jeito que você faz as coisas, muitas vezes você precisa mudar o jeito de fazer, porque do jeito que você está fazendo é perigoso, né? Várias situações. Eu quero saber de você o seguinte: você já falou essas andanças. Essa trajetória foi longa. Maravilhosa. O que você me fala ao longo dos anos, né? O que você pode me falar com a questão das práticas, da evolução dessas práticas de saúde, segurança no Brasil? O que melhorou? Se você tiver isso, você tem a sua opinião. O que melhorou e o que se teve o que melhorou e o que ainda pode ser aprimorado? Assim, vamos falar, você chegou numa empresa aí, e aí? Hoje nós temos empresas de diversos níveis no Brasil, né? Eu estou vindo de uma experiência, a gente faz algumas mesas redondas lá na Conat para discutir sobre isso. Eu venho de um mundo da mineração que é um segmento, felizmente,
digo que foi por as oportunidades e pelo trabalho que a gente fez. Nós conseguimos trabalhar em empresas grandes com culturas excepcionais na área de segurança, de saúde e de meio ambiente, isso corroborando um pouco como você falou. Quando a gente trata de saúde, segurança e meio ambiente, nós estamos tratando de gente. Comunidade também, nós estamos tratando de pessoas. Né? E são pessoas que têm que cuidar dela, têm que cuidar da saúde dela, da integridade física dela, do meio ambiente que elas estão vivendo, para elas terem qualidade de vida, e na comunidade também. Então, está tudo interligado. É gente, né? E, nesse caso, a evolução, uma das evoluções que a gente comentou desde o início, quando nós falamos de NOSA, a questão de sair um pouco do controle muito rigoroso do ambiente e começar a trabalhar um pouco o comportamento das pessoas. Hoje hoje nós estamos passando por uma transformação muito grande nessa área de segurança. Eu já reporto desde lá do início do meu curso de técnico de segurança lá, que eu já dizia aos 4 ventos que a matéria mais importante que a gente tinha naquele curso chamava-se Psicologia do Trabalho. Na Psicologia do Trabalho nós tínhamos uma ideia, e a psicóloga que me deu aula era excepcional. Ela nos dava a condição de dizer o seguinte: olha, você vai trabalhar com pessoas e precisa respeitar essas pessoas, porém nós precisamos persuadir. Esse verbo era tão forte que eu usava quando eu dei aula há muito tempo também no curso de Técnico de Segurança em Paracatu, e eu usava muito essa palavra, porque a gente pensa assim, persuadir é uma palavra, no primeiro contato, é uma palavra relativamente negativa. Não, persuadir é fazer com que as pessoas mudem a sua opinião, mudem o seu comportamento. Ela vai ser ruim se a gente persuadir para o ruim. Claro. Né? Então, ela deu a fórmula dessa palavra para nós na psicologia. E hoje, a grande mudança que nós estamos passando nas questões, e aí eu acho que não é só a questão de saúde e segurança, mas também com respeito às questões ambientais, à vida social e tudo, são os fatores psicossociais. Essa está sendo a grande mudança que nós estamos vivendo hoje. Tanto que profissionais da área psicologia do trabalho, que unem essa área da psicologia com a questão da segurança, eles estão buscando tirar os fatores psicossociais de dentro da ergonomia. Né? Tem os fatores ergonômicos e os fatores psicossociais, que são aqueles que estão ligados diretamente ao entendimento, ao relacionamento, ao psicológico das pessoas dentro do ambiente. E aí a gente vê muito, e o meio ambiente já falava muito isso, que é humanizar as empresas, humanizar os ambientes de trabalho, humanizar as relações de trabalho. Né? Então, essa está sendo uma grande mudança que a gente está vendo hoje, nos dias atuais da segurança, e que a gente cada vez mais tem que se atualizar nela. Né? Tem que buscar saber por que as empresas despendem tanto dinheiro, tantos recursos. São EPIs, são EPCs, né? Os equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletivos, investimentos em grandes controles de ruído, de poeira, de tudo isso. Mas se as pessoas não quiserem, burlar isso é muito fácil. Burlar esse controle acaba sendo muito fácil. Então as pessoas precisam estar imbuídas, estar no meio, estar envolvidas, comprometidas com aquilo, para que elas possam colaborar, para que elas possam participar. E participar da solução, o resultado vem. Quando as pessoas simplesmente dizem, não, você precisa fazer isso porque é assim e pronto. Eu nunca fui dessa filosofia, né? Olha, você usa esse EPI aí, você usa esse protetor auditivo porque tem que usar.
porque a legislação... Não, eu preciso explicar para ele por que ele precisa usar aquele protetor. Porque daqui a pouco ele vai, se ele não usar, ele não vai escutar o choro do filho dele mais. Ele não vai conseguir... Não falando choro, mas ele não vai escutar o sorriso, o filho dele falar eu te amo para ele mais. Então, é tratar as pessoas com essa humanidade, né? Eu acho que isso tem essa filosofia, essa mudança está sendo muito grande no ambiente da segurança do trabalho. Isso na educação ambiental, por que não pode jogar lixo na rua? Por que não pode? Professor, por que não pode? O que vocês acham? Alguém vai limpar, vai catar e vai limpar? Não, aí você tem que... Por que você tem que usar o protetor? Aí, por que você não pode jogar o lixo na rua? Aí você tem que dar os motivos. Você fala assim, um pequeno... Quantas pessoas tiveram dengue aqui na cidade? 1.000. Por que será? É a pessoa entender que a ação tem uma reação. Eu pensar no global, mas o agir ali, isso. Cada um, né? Perfeito. Cada um. Olha, eu vou agradecer ainda novamente a Aviação Andrade, a PUC em Energia Solar, a Santa Helena Mineração, Caricanecas Araxá, a Periódica Saúde Ocupacional e o Uni Araxá. E vou mandar um abraço a essas pessoas. O Cristiano é tão fantástico. O Cristiano mora em Assis, ele foi meu colega de zootecnia em Uberaba, e nós tivemos um encontro agora, 41 anos de formados, e eu encontrei a turma toda. Que beleza. Tinha muito tempo que eu não chorava tanto, porque eu pensei, esse pessoal não vai lembrar de mim, não. Nem lembrar. Mas eu senti, e eu não tinha visto 90% deles, 98% deles eu não tinha visto mais. Somente o Gilmar Prado aqui de Araxá, que eu tinha visto algumas vezes e tal. Né? E o Cristiano, eu mando para ele o programa, o link, ele não escuta na hora, porque ele trabalha lá, mas eu mando o link para ele da nossa conversa, das entrevistas que eu faço, e ele na hora, ele fala assim, eu vou ver inteirinho, e ele escuta 1h30 de programa. O Laurival, que mora em Santos, também da turma de zootecnia. O Mauro, que mora em Goiás, em Goiânia, que também da turma de zootecnia. E tem uma turma muito grande de amigos que moram em Guarulhos, Miguel e Stefani, que moram em Belo Horizonte, em Uberaba, Claudinha Feres, o Marcelo de Macedo, que mora na Bahia, Peraí. Vai esquecer de ninguém. Já esqueci. Né? Tem uns amigos que moram em Santos também, que sempre mandam mensagens para a gente durante o programa, e depois a gente responde, a gente manda um abraço para todos. Agradecer a todos vocês. Os colegas, né, que eu trabalho na CBMM, que estão sempre comentando, eu assisti, eu vi, que bacana e tal. E a turma também que eu trabalhei na Mosaic, na Arafértil, sempre encontro com eles. E, eu vou falar para vocês, eu estou assim, extremamente feliz o que aconteceu até agora, de ter ouvido o Claudinei e visto que história maravilhosa, que relato de vida profissional espetacular, você está de parabéns aqui do coração. Vamos continuar, nós temos um tempinho ainda. Outro item, essa integração, né? Nós já falamos aqui que saúde, segurança, meio ambiente, comunidade, tudo pessoas. Sim. Tudo gente. Tem muito a ver. Antigamente já teve época que foi separado, gerente disso, gerente daquilo. Hoje são juntos, né? A maioria das empresas. O que você fala disso? Por que essa integração, na sua opinião, é tão importante para as empresas? Olha, a problemática de saúde, segurança, meio ambiente, normalmente envolvendo a comunidade também, ela tem uma sinergia muito grande e precisa estar se não com o mesmo gerente ou com o mesmo líder, mas essas pessoas precisam estar integradas, elas precisam estar conversando entre si, elas precisam estar trocando entrelaçando essas ideias e para o crescimento da empresa, porque na realidade é um objetivo só, como nós já dissemos.
que a empresa seja uma empresa séria, que ela seja uma empresa responsável, que ela seja uma empresa sustentável. Hoje, o HSE ou o SSMAC está sendo muito substituído pela sigla ESG, né? O meio ambiente, o social e governança. Isso. Né? Que está exatamente para garantir essa sinergia, né? Para garantir que essas áreas estejam conversando, estejam trabalhando de uma forma bastante harmônica, né? Como nós já dissemos, o objetivo é proteger as pessoas, proteger o meio ambiente, proteger, obviamente, os negócios, a sustentabilidade dos negócios, né? Eu entendo nesse nível, tá? Esse é o objetivo dessa sinergia, dessa integração. Eu acho, você falou tudo, é isso mesmo. E também a pessoa que tá no comando, o gerente, não é que ele tem que ser especialista em tudo isso, mas a equipe tem que entender, né? O que eu faço tem a ver com a saúde, o que eu faço tem a ver com o meio ambiente, com a segurança, e tudo isso tem a ver com a pessoa que está ali. Claro. É isso mesmo. E levar para essa diretoria, para essa alta administração das empresas, esses conceitos, esses resultados positivos que isso gera para a sustentabilidade da empresa, né? Para a sustentabilidade da organização. Essas novas tecnologias, essa questão de digitalização de processos, isso já chegou na segurança do trabalho? As novas tecnologias, de alguma maneira? Olha, tem uma hierarquia de controle de riscos que ela começa perguntando assim: essa situação pode ser eliminada? Ou ela pode ser substituída? Ou tem algum recurso de engenharia que possa reduzir esse risco ao mínimo possível para as pessoas? Então, essas são as 3 principais perguntas da pirâmide, né? Depois entra ali os controles administrativos, treinamento, entra EPI, o equipamento de proteção individual e tal, né? Tem um colega meu que ele é meio radical, sabe? Ele diz que quando a gente chega no EPI, que pendura um EPI no trabalhador, é porque a engenharia ela assinou o atestado de incompetência dela de resolver o problema. Nem tudo é assim, né? A gente sabe que como você consegue, por exemplo, eliminar um ruído de um moinho gigantesco de uma mineração, por exemplo, né? Então você vai ter uma situação quase que sem condições de ser feita. Mas dentro desse inteirinho, a tecnologia, os processos, os controles de segurança de processo, de segurança industrial, as tecnologias em si, elas têm vindo para ajudar demais a segurança do trabalho nesse controle de riscos. Haja vista os sensores de presença, os controles eletrônicos que existem. Por exemplo, nós temos hoje, por exemplo, um exemplo bem simples, a Caterpillar. Ela tem esses caminhões enormes. Eu estou falando no exemplo de mineração, que talvez seja a minha vivência maior. Eles têm lá verdadeiros controles ali, onde eles têm condições de verificar toda a condição, a situação do operador, né? Se ele fizer um movimento, por exemplo, de olhar para baixo e dependendo, né, por alguns segundos ali, ele vai receber, ou tem um alarme sonoro, ou tem um alarme luminoso, tem umas tecnologias que vibram o banco para que ele alerte, né? Então ele é constantemente ali, é como se fosse na cabine do caminhão, do equipamento, um Big Brother, né? Ele está sendo filmado e monitorado ali. Então os sensores de presença, hoje existem equipamentos, por exemplo, a serra circular, que infelizmente já levou tantos dedos e mãos de pessoas que trabalham com ela. Hoje você tem os sensores que ao você chegar próximo, ele desarma Então, assim, são tecnologias que vêm de encontro e podem ser usadas de uma forma muito
proveitosa e positiva para a segurança do trabalho. Agora, existem, obviamente, aqueles pensamentos que eu chamo de um pouco pessimistas, no sentido de que as tecnologias vão substituir a mão de obra, vão substituir o homem, né? Eu digo que vão mudar os empregos e não substituir o homem, porque se não tiver o homem para apertar o botão, a tecnologia não faz nada, né? Até mesmo a inteligência artificial. Não, aí eu vou falar um debate que eu vi sobre isso, uma parte do debate que eu achei fantástico. Um senhor, um cientista renomadíssimo, e ele dizendo o seguinte: não existe inteligência artificial. Porque ele falou assim, eles fazem um carro e esse carro, se vê uma criança na frente, ele para. Sim. Ele não passa em cima. Se ele vê um elefante na frente, ele não passa, ele não tromba nele, ele para. Mas se a criança tiver de cabeça para baixo, ele passa em cima. Olha para você ver. Porque ele foi programado para verificar numa situação normal. Não, e não vai ter jeito de colocar. Pensar. E não vão colocar num carro que a criança vai estar de cabeça para baixo na rua. Então, peraí, cadê? Ele está programado para se tiver uma pessoa andando em pé, normal, ele para. Mas se tiver um dinossauro, ele para. Se o dinossauro tivesse cabeça para baixo, ele passa em cima do dinossauro. Dizendo isso, que o homem precisa. Claro, agora você falou, vão ter mudanças. Sim, né? Sem dúvida. Tem aquele Optimus, que é o humanoide lá do Elon Musk, e já tem gente falando o seguinte: isso vai ser usado na guerra. Então, já começa a ver a coisa de outro ângulo, né? De outro ângulo e negativo. E não vou dizer que não é possível não que isso aconteça, mas eu sempre penso que toda evolução tecnológica, humana, a gente tem que pensar no que ela vem para o bem, né? Eu adoro e trabalho muito, eu falo muito isso, e é de verdade, lei do retorno. O Santos Dumont já teve aquela grande tristeza dele desde a época que ele viu o invento dele sendo usado para a guerra, né? Nós estamos vendo aí um grande invento que já vai sair de um simples brinquedo, que é o drone. O drone, saindo de um certo brinquedo para ser um carro aéreo, né? Para ser um carro aéreo com ninguém dentro e para jogar explodindo bombas nas guerras. Sim. Ou seja, então nós temos o comando dessas tecnologias. Nós temos o comando da nossa inteligência, do comportamento, para saber usar essa tecnologia da melhor maneira possível, né? O drone não vai fazer isso se alguém não programar para fazer. Exatamente. Então, e ele foi criado, não foi para isso, né? Nunca. Ele nasceu de um brinquedo, de uma coisa ali, para fazer uma filmagem, hoje se usa para fazer grandes vigilâncias ambientais, né? Na Amazônia, uma série de coisas para fazer entregas importantes. Até outro dia eu vi a utilização do drone para levar com rapidez um órgão para ser transplantado, né? Então, assim, por que a gente vai usar para outra coisa? Gente, quando eu comecei a trabalhar na área fértil, precisava de umas imagens aéreas, era uma dificuldade, porque era um avião ou um helicóptero que tinha que vir para tirar foto. Isso mesmo. Né? Hoje, um drone sobe e faz um sensoramento. Como é que chama? Não é sensoramento, ele desenha a área, coloca uma coisa assim, ele faz um mapa. Georreferenciamento. Então, cara, você fala, olha, é muito bacana essa tecnologia. E ela, quando ela é usada de forma errada, paciência, mas não é para isso. É isso mesmo. Para a gente ir mais um pouquinho para frente, agora eu vou pegar um pouquinho de quem está estudando, quem está pensando em fazer um curso. Eu vou te falar o seguinte: eu tenho uma opinião sobre isso e eu quero ouvir a sua. Eu vou fazer ou
se eu não for ser engenheiro, eu vou fazer técnico de segurança, vou fazer um curso de técnico de segurança. E depois eu quero ver se eu faço ou uma engenharia e especializo em segurança do trabalho. Segurança do trabalho, ou eu já faço um engenheiro de segurança do trabalho, porque tem, né? Tem já curso tem, hoje. poucos já tem. Mas o que você me diz para essas pessoas do mercado de trabalho? Ele é um mercado bom que eu falo, tem vaga, ele é amplo, compensa, pode falar a verdade. Tem. Na sua opinião? Na minha opinião, o mercado está muito, muito aberto, muito promissor para essa área. Tá? Ainda encontramos aquelas dificuldades onde acho que todas as profissões, aquele recém-formado com as empresas que querem experiência. Né? Ainda temos essas dificuldades ainda nesse meio do caminho. Tá? Mas se qualquer pessoa que for num Google, que for num LinkedIn, que for num site desses, num Cato da vida, que ainda tem, né, o Cato aí, outro dia eu achei que nem existia mais, eu estava vendo. Mas é muita vaga, é muita oportunidade, tanto para técnicos de segurança, engenheiros de segurança. Agora nós temos ainda... tem uma formação de tecnólogo, né, que muitas vezes é aceito para ser supervisor de segurança, analista da área de segurança, né? E aí vai também, né, chefes de chefias, cargos de liderança, gerentes e tal. Hoje você tem lá o gerente de saúde e segurança e tal, tem lá exigência, né, o curso de engenharia com pós-graduação em segurança do trabalho, né? Então, tem essas exigências. Felizmente, nas oportunidades que eu tive, e como você disse, né, foram oportunidades que verificaram mais a qualidade do que eu tinha feito do que propriamente a minha formação em engenharia, né, eu tive a oportunidade de assumir esses papéis de gestor, né, e mostrar os melhores resultados que eu tinha possibilidade de ter naqueles momentos. Tá? Mas hoje você vê, algumas empresas já exigem essa formação. Então, não tenho dúvida, eu tenho muitos amigos que eu tenho esses sites aí, alguns grupos até que informam sobre oportunidades, e alguns amigos, né, me perguntam, né? Eu faço esse networking também, né, de dar as informações e tal, e colaborar com esses colegas aí. Então, ao meu ver, é uma área em ascensão. Cada vez mais é preciso ter profissionais nessa área que se importam e que se atualizam com cada vez mais na área para poder ter esse... Eu vou querer uma consultoria agora gratuita para os ouvintes da Volt. 20 anos, 19 anos, 20 anos, terminei um curso de Tec Segurança e fui contratado por uma empresa. Sim. Claudinei, o que você sugere, o que você diria para uma pessoa dessa que vai começar, para ela ter, para as possibilidades serem as melhores possíveis no presente e no futuro? Não ter preguiça de estudar. O conhecimento nessa área, ele é essencial. Não é surpresa dizer que a área de segurança é uma área multidisciplinar. É como se a gente não tivesse um conhecimento aprofundado de nenhuma área específica, mas tivesse que ter conhecimento de todas as áreas, né? Porque nós somos chamados ao desafio em todas as áreas, na mineração, na siderurgia, na construção civil, na indústria alimentícia, no agronegócio, né? Nas pequenas e médias empresas que estão aí em volta de nós e que precisam também muito desse apoio, né? De entender cada vez mais que investir
na proteção das pessoas, investir na qualificação das pessoas, na capacidade delas em tomar uma decisão frente a uma situação perigosa, a um risco, a uma emergência, é bom para as empresas. É importante para as empresas ela ter as pessoas capacitadas para isso, né? E nesse universo é que o técnico de segurança se insere, é que o engenheiro de segurança se insere, é que o tecnólogo, né? É que o profissional de saúde, o técnico de meio ambiente, por que não? Ele tá nesse meio para trazer essa capacitação, trazer essa, como eu disse, né, essa persuasão, essa mudança do comportamento, esse entendimento de que a decisão precisa ser sempre a melhor para proteger vida, para proteger o meio ambiente, para proteger os animais, para proteger a água, para economizar energia e para a gente não se machucar. Pessoal, não tem muito o que falar. Se quem tivesse jeito de vocês ver de pertinho, eu estou arrepiado mesmo, eu estou muito feliz com esse momento que eu tive hoje. Eu é que diga, viu? Claudinei, eu estou muito feliz com esse momento que eu tive hoje com você. Hoje eu te conheci assim mais. Hoje eu te conheci, eu sabia que você é uma pessoa fantástica, que você é um profissional fora da curva, como se diz hoje, e falou tudo, né? Você quer pegar alguma área, trabalhar em alguma área, prepare, estude, leia, se informe. A gente vê tanta coisa, a pessoa vê uma notícia ou vê uma foto e já começa a dar opinião, porque hoje é fácil, né? Na rede social começa a falar coisas lá que você fala, gente, de onde que ele tirou isso? Talvez tenha até... Cuidado na hora de você escrever alguma coisa. A mesma coisa é o profissional. Você chega para um profissional de segurança, ele tem que ter o conhecimento que ele teve no curso e ele tem que ampliar isso o tempo todo. Ele tem que reciclar o tempo todo, ele tem que ler sempre. Não pode se acomodar. Não pode se acomodar, senão... Não, né? Eu queria, assim, fazer um brinde de água com você. Foi um prazer imenso ter você aqui. Opa, o prazer foi meu. Não, só para você ter ideia, nós vamos ter outro momento. É aquela coisa, ele não pode trazer no mês seguinte o mesmo. O pessoal fala assim, não, mas nós vamos voltar a conversar de novo, falar um pouco mais da mineração, da área fértil. Quem sabe não, eu já vou fazer um convite aqui ao vivo, a gente fazer um trio, você, o Gilson, para a gente conversar com vocês dois juntos, falar um pouquinho da Conat e também de projetos e também da história do Gilson, que é um negócio... ele tem história também. Fantástico, né? Fantástico. Eu queria tanto, né, que um Jaime tivesse aqui, Deus o tenha, o Vanderlei e os outros seguranças que nós falamos, o Vanderlei... Renê. O Renê eu vejo direto. Que coisa bacana. Renê, o Serjão, o Serjão, a turma também. Aí, né? Isso. Da velha guarda. Isso. Eu queria te agradecer imensamente. Eu sei que você trouxe um presente para mim. Eu trouxe. Eu quero ser o primeiro, pro seu presente. Esse aqui, você vai... aqui está ele de fora, né? Segura ele, por favor. Opa. Esse aqui, a Caricanecas Araxá, é uma lembrança de todo mundo que participa aqui. Muito obrigado. Do programa Educação Ambiental nas Zonas do Rádio. Já sou cliente da Caricanecas, viu? É isso aí. É muito legal. E você eu falei de você, eu falei do Amapá. Dos 2 anos que eu fiquei lá do Amapá, foi uma experiência espetacular. E a minha esposa, ela é uma inquieta, ela é socióloga, né? E onde ela está, ela procura ali absorver o máximo de conhecimento, de experiência que ela tem no lugar. Ela adora viajar, adora conhecer pessoas, os lugares e tudo. E no Amapá, ela conheceu a Ilha de Santana, que é uma ilha próximo ali, numa ilha no meio ali do Rio Amazonas, onde tem uma comunidade de idosos, pessoas idosas lá, cheias de histórias. Você vai ver aqui, e tem um livro que ela escreveu nesses 2 anos, eu passo para você. Nossa, livro que ela escreveu sobre essas representações sociais lá da Ilha de Santana.
Olha, eu vou falar o nome do livro e da autora, e Cláudio Letro Castro, eu trabalho com ele na VAS, né? Uhum. Ele é o nosso coordenador aí do programa de educação ambiental. Você não tem noção. O homem é um espetáculo. Tem doutorado, é sociólogo, doutorado tudo em Belo Horizonte, e ele é um cara assim, eu estou aprendendo. A gente nunca sabe tudo. E hoje eu converso com o Cláudio, eu falo, meu Deus, ainda tem coisa demais para ver. Cláudio, a Amália Cardoso Alves é a esposa do Claudinei. Ela é socióloga e mestre em sociologia. Mestre em sociologia. E o livro é Representações Sociais dos Idosos da Ilha de Santana. Vou ler primeiro e depois eu vou te emprestar. E ela fez uma dedicatória, já agradeço muito, Amália. Caro Gerê, um pouquinho do Amapá para você. Abraços, Amália. Muito obrigado. Obrigado por você ter emprestado esse cara fantástico aqui para a gente estar batendo esse papo aqui hoje. E ouvintes da Volt, posso? Ótimo sábado para vocês e só um agradecimento. Por favor, e pode fechar só. Claro. Bom, gente, eu quero gerir primeiramente a você aí a oportunidade de estar aqui. Nós teríamos, como você falou, nós teríamos assunto aí para mais de metro ainda, como diz o bom mineiro, né? Assunto para mais de metro. Mais de metro. Mas eu quero agradecer muito essa oportunidade, agradecer as pessoas que sempre me auxiliaram e me auxiliam nessa carreira. Hoje a gente está trabalhando aí como consultor. Eu sempre converso muito com o Gilson, falei assim, Gilson, nosso momento agora é de trazer para essas empresas, para essas corporações, um pouco dessa experiência que a gente acumulou e que a gente ainda busca estudar até hoje. Ninguém sabe nada, ninguém sabe tudo, né? Nós estamos sempre aprendendo. E nessa vontade toda que a gente tem de passar essa experiência para as pessoas. Tá? Eu agradeço demais aí e quero deixar um beijo para minha neta que anteontem, dia 24 de outubro, fez 11 anos, a Maria Flor, né? Eu, no mês que vem, você falou do seu aniversário amanhã, eu daqui um mês, eu fico, uma turminha falou assim que daqui um mês eu fico sexagenário, né? Faço meus 60 anos o mês que vem também, se Deus assim quiser. 60 anos de uma vida muito feliz e de muita experiência aí que a gente espera estar sempre compartilhando e aprendendo com as pessoas. Felicidades para você, muito obrigado pelo dia de hoje, por essa entrevista, tá? E vamos ter outra oportunidade. Ouvintes da Volt, muito obrigado e até a próxima, no mês de novembro. Teremos outro convidado aqui deste nível. Abraço. Gerê, Mariana, Karen, Ivan, netinhos, um grande abraço para vocês também. Abraço, gente. Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade, para manter a comunidade sempre bem informada. Apresentação: Gerê Alves. Apoio Cultural: Pulken, deixa o sol trabalhar para você. Pulken Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Viação Andrade, seguindo em segurança, transportando vida e sonhos. Santa Helena Mineração, Brita de Verdade, Cari Canecas Araxá. Troque os copos descartáveis por Cari Canecas. Você economiza e o meio ambiente agradece. Cari Canecas, 4 anos em Araxá. Periódica Saúde Ocupacional, transformando ambientes de trabalho em espaços seguros e saudáveis para a sua empresa e seus colaboradores. Cuidamos do presente, preservamos o futuro.